Já a seguir, a jornalista Cristina Esteves modera o debate sobre o novo quadro legal aplicável às aeronaves não tripuladas. Mais uma vez, muito bom dia. Vamos dar início a este segundo painel do dia. Passo a chamar os convidados desta mesa. António Cardoso, da ANAC. Olá, viva, muito bom dia, bem-vindo. O Coronel Carlos Paulos, da Autoridade Aeronáutica Nacional. Primeira cadeira, muito obrigada. Fernando Guerra, da ANACOM. Olá, viva, muito bom dia, como está? Pedro Pisco Santos, da ANAC, bom dia. E, finalmente, Albano Coutinho, da NAV Portugal. Olá, muito bom dia. E ainda Albano Coutinho, que eu presumo que esteja aqui, ou então estará a ser-lhe colocado o equipamento do microfone, presumo. Bom dia a todos. O Sr. o Presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal deverá juntar-se a nós muito brevemente. Informalmente, enquanto esperamos pela presença do Sr. Albano Coutinho, começo por lhes perguntar se esta questão da legislação está a preocupar-vos ou não. Ou seja, até que ponto é que as regras estão constantemente a ser violadas por parte dos utilizadores das aeronaves não tripuladas? Relativamente ao regulamento da ANAC para a condição do uso de espaço aéreo, esse regulamento estabelece regras. Cá está. Olá, bom dia. Era o microfone, afinal. Vamos lá. O regulamento estabelece regras específicas para a condição do uso de espaço aéreo. E espaço aéreo entendemos como espaço aéreo controlado e não controlado, cada um com as suas próprias características. Relativamente à violação, bem, a autoestrada tem um limite de 120 km. Haverá pessoas que andarão a 120, outros a 110 e outros a 150. Se é possível ter um polícia ao lado de cada utilizador ou operador de RPA, não é possível. O que é certo é que nós, até este momento, temos identificados 4 operadores de RPA que foram abordados pela PSP exatamente por estarem a operar os seus equipamentos fora do âmbito do regulamento da ANAC. Portanto, a priori, numa perspectiva genérica, a coisa até nem está muito mal. Numa perspectiva genérica, posso dizer que, ainda antes da existência do regulamento, isto de volta de 2015 até 2016, nós tivemos mais de 800 pedidos de informação e as pessoas operavam os seus equipamentos com base naquilo que nós indicávamos como a melhor, como uma boa prática para utilizar a sua aeronave. Estamos a falar para situações de lazer, mas também para os profissionais. Então vou-lhe colocar agora aqui uma questão e um desafio, tendo em conta também o que aconteceu, foi dito por parte dos oradores que nos antecederam. Nomeadamente, que foi criticado o primeiro orador do dia, que disse: não podemos dizer que Portugal tem um regulamento, tem umas regras e demos um pequeno passo. Bem, eu queria dizer que a ICAO tem um documento, que é o anexo 2, que é as regras do ar. É só o documento mais crítico, que estabelece as regras mais básicas da aviação. Ao nosso nível, temos um regulamento que estabelece regras. E a aviação funciona por regras. Nós não procuramos com o regulamento penalizar as atividades. Pelo contrário, é um regulamento aberto à indústria, mas também é um regulamento aberto a quem queira utilizar a sua aeronave nos momentos de lazer. Se quiséssemos fazer um regulamento fechado,
Bastava, por exemplo, publicar que dentro da... e posso mostrar graficamente o que é que implicaria, dentro da zona de controle de tráfego aéreo de Lisboa, por exemplo, ser proibido utilizar RPAs. Dezenas de empresas ligadas à publicidade deixavam de ter possibilidade, e nós, enquanto país, perderíamos, a fazer filmes publicitários em Lisboa. Dou-lhe só um exemplo. Há uma empresa de navios de cruzeiro que sempre que entra no nosso porto, o Porto de Lisboa, tal como no Funchal, filma a entrada e a saída. Quanto o país perderia em termos de publicidade gratuita se nós fizéssemos um regulamento? Ora, vamos fechar, é uma zona de controle, vamos fechar. Quando a pista de Lisboa está a 100 metros, e por exemplo ali na zona do Parque das Nações, está a 2 metros acima do nível médio das águas do mar. Mas eu não quero entrar nos detalhes aeronáuticos técnicos. Claro, portanto, ou seja, a questão da segurança há que ser salvaguardada cada vez mais e numa primeira abordagem estará. Sr. Coronel, na sua opinião, o legislador conseguiu prever determinadas situações, neste regulamento, determinadas situações que já se estão a verificar, ou foi demasiado lato na legislação existente? Ou seja, pergunto-lhe se, apesar do regulamento ter apenas poucos meses, se já tem ou não lacunas. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia já é boa tarde. Já é boa tarde, mas ainda não almoçamos, pode ser bom dia. Ora bem, sobre a questão do regulamento, eu acho que o regulamento e a aprovação do regulamento pela Autoridade Nacional da Aviação Civil veio exatamente cumprir ou preencher uma lacuna que existia não só em Portugal, como a nível internacional. Sim. Podem acusar, ou há vozes que dizem que pode ser demasiado leve, há vozes que dizem que, ou podem dizer que é um bocado pesado em determinados aspectos, mas o que eu acho é que, tal como disse o anterior orador, meu amigo Cardoso, de facto vem estabelecer regras. E ao estabelecer regras, adicionalmente, ainda vem contribuir para uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que é dar a conhecer a toda esta comunidade as entidades que têm, de alguma forma, intervenção, quer no que diz respeito ao controle do espaço aéreo, quer no que diz respeito, por exemplo, à privacidade, no que diz respeito à proteção de dados, quer também no que diz respeito, por exemplo, a uma outra atividade da qual nós somos responsáveis, que é a recolha de imagens, fotografia e vídeo. Portanto, eu acho que este regulamento veio em boa hora, porque, de facto, a proliferação deste tipo de máquinas voadoras, chamemos-lhe assim, é enorme, portanto, é mesmo... Aliás, até por causa do preço acessível que muitas já têm, não é? Portanto, imensas crianças, nós já vimos crianças, eu falo por experiência própria, o meu filho também já teve uma, só que caiu num lago, pronto, acabou-se, mas foi um bom sinal, portanto não incomodou ninguém, mas acontece, imensos miúdos vê-se já com estes dronezinhos, sem terem a consciência dos perigos que lhes estão inerentes, não é? Exatamente, portanto, eu penso que veio em boa hora, estabelece regras e dá a conhecer entidades que têm responsabilidades noutras matérias. E o resultado prático é que, por exemplo, no que diz respeito à recolha de imagens, da qual nós somos, ou pela qual nós somos a entidade competente para autorizar, nós em 2014 tivemos 50 pedidos, 2015 já fomos para cerca de 500 pedidos, 2014 tivemos 50 pedidos, 2016 já fomos para 500 pedidos e neste momento, até o dia 24 de maio, já vamos em 1.400 pedidos. Bem, que são números verdadeiramente Portanto, extraordinários. De vários, principalmente órgãos de comunicação social, presumo. Também. Ou seja, o voyeurismo do vizinho quer saber o que o vizinho do lado tem, isso claro que não pede autorização, e o dronezinho anda lá em cima a saber o que tem, e como não há um polícia em cada esquina e como é difícil fiscalizar esse tipo de situação, quando muita pessoa pode fazer a denúncia, a vítima. Exatamente. Pior é a prova. Nós sabemos também quando fala de fotografia. Bom, Fernando Guerra, na sua opinião também, relativamente a esta legislação, estão contempladas as situações que para a ANACOM são essenciais? Olá, Cristina. Bom dia à plateia e obrigado à organização pelo convite. A ANACOM trata de um universo complementar a este. Normalmente, este tema suscita respostas por questões operacionais, aplicações, serviços. A ANACOM trata de frequências, ou seja,
o pilar em que as aeronaves, tripuladas ou não, comunicam com... E essa foi uma questão abordada no painel anterior, exatamente a questão das frequências, porque, havendo frequências abertas, facilmente se entra ali e as coisas podem entrar ali num conflito. Não. O cenário atual na Europa e um pouco pelo mundo, a questão das frequências é tratada ao nível das Nações Unidas pelo um órgão maior chamado UIT, União Internacional de Telecomunicações, que, como a ICAO, para a parte da aeronáutica, Sim. são organizações das Nações Unidas. A parte UIT trata de encontrar frequências, faixas de frequências, características radioelétricas dentro do vasto espectro eletromagnético que melhor respondem à necessidade de aplicações e ou serviços de radiocomunicações. Quando nós temos no campo das frequências uma determinada faixa de frequências aberta para a utilização de drones, por exemplo, a maioria das pessoas, se não tiver uma sensibilidade ou académica ou profissional com a questão das frequências, não sabe que essa faixa, por exemplo, é partilhada com dispositivos chamados Short Range Devices, numa base de não proteção e de não interferência, o que significa que os 2.4 GHz com que se fazem as comunicações CNPC, ou seja, Control and Non-Payload Communications, desculpem-me utilizar um bocadinho este tipo de sigla, mas quem anda no mundo aeronáutico sabe bem o que é isto, é a faixa preferencial que a indústria desenvolveu os equipamentos e pôs no mercado. Ora, essa faixa, a nível europeu, está harmonizada para equipamentos para uma utilização aberta, mas numa base de não proteção e não causar interferências e não reclamar proteção. Ora bem, com o advento, ou com a estimativa de crescimento do mercado dos drones, necessariamente há questões que se colocaram. Desculpe só demorar um pouquinho mais, mas depois posso voltar ao tema. Se der casos práticos, é muito mais fácil a apreensão, por isso agradecemos, inclusive, que nos dê casos práticos. De apreensão. Assim, para percebermos até melhor. Sim. Bem, os casos são de não conformidade com o que está estabelecido na diretiva da FTTE ou porque há equipamentos. Depois, se quiser, eu passo-vos alguns números de uma campanha que foi feita de monitorização do mercado e as percentagens de não conformidade da maioria de equipamentos, quer com marca CE ou sem marca CE, que inundam o mercado, é assustador. Estes dados estão disponíveis na Comissão Europeia. Até estão a servir de base para um trabalho que a Comissão Europeia está a fazer ao nível da EASA, que é a entidade de segurança aeronáutica europeia, a agência, servem de base para se estabelecer um protótipo de regulamentação. No campo das frequências, não está a ser tudo feito na Comissão Europeia. Está a ser feito num organismo europeu mais amplo do que a Comissão Europeia, porque envolve mais países do que aqueles da União Europeia. E Portugal foi um dos... A ANACOM, ou Portugal, porque representa a ANACOM, foi um dos países que puxou muito fortemente, de há uns anos para cá, para uma resposta europeia sobre a questão das frequências. Partilhar a mesma faixa de frequências com aqueles dispositivos em que as comunicações operacionais de comando e controle da aeronave e o downstream dos dados, seja de vídeo ou imagem, na mesma faixa de frequências, naturalmente percebe-se que satura os recursos de espectro disponíveis para a demanda que se prevê disto. Estão-se a estudar outras faixas de frequência e para que se perceba, quando se estuda os técnicos, os gestores de frequências, estudam a vários níveis. Não só com a indústria, porque a indústria são os desenvolvedores dos equipamentos, na UIT, na Europa e em organismos nacionais, em alguns países há organismos que têm essa capacidade técnica de fazer esses estudos. Nós estamos a pretender encontrar o espectro eletromagnético para estas aplicações que seja não só harmonizado ao nível da Europa. Imaginem que nós estamos perto da fronteira com a Espanha. Sim. Um drone que utiliza uma faixa de frequências que não esteja harmonizada com a Espanha, ao fazer o cruzamento transfronteiriço,
incorre numa situação de não conformidade, e vice-versa. Portanto, e nós só estamos a falar, depois se alguém tiver interesse em saber como é que está o estado da arte nas comunicações drone via satélite, portanto já são aqueles de categoria certificado, que neste momento são os militares, Sim. É outro mundo. Esses Portanto, cumprem as regras. basicamente o que nós estamos a fazer na Europa, neste momento, é chegar à finalização de um relatório sobre as condições de utilização, em termos técnicos, em termos de gestão de espectro, em termos de partilha de faixas de frequência e compatibilidade entre equipamentos. São sempre duas vertentes técnicas para se determinar que aquelas são as condições ótimas para que estes equipamentos possam funcionar sem pôr em causa não só o desempenho deles próprios, nem interferir no desempenho de outras aplicações destes serviços. Basicamente é isto. Pedro Pisco Santos, como jurista, há pouco, não sei se estava cá no painel anterior, o Tenente-Coronel da Força Aérea falava exatamente da velocidade a que estas coisas surgem. E eu coloco-lhe a questão, ao nível legislativo, como é que é possível prever várias situações, que é o que se pretende de uma lei, não é? A previsão, com toda esta velocidade com que as coisas estão a surgir. É difícil prever inúmeras situações. Boa tarde a todos. Relativamente à questão da legislação, nós temos que, também pegando um pouco o que foi dito no painel anterior, Portugal não está desgarrado, não é uma jangada de pedra que soltou da Europa e que nós aqui estamos isolados relativamente à nossa regulamentação. A regulamentação foi discutida com os técnicos, com a própria sociedade civil, com entidades públicas. É a legislação que é necessária e possível e adequada à nossa realidade. Ou seja, esta regulamentação é uma regulamentação bastante liberal na perspectiva da operacionalidade, mas, ao mesmo tempo, garante a harmonia da integração dos drones no espaço aéreo nacional. Mas, em todo o caso, há que também ter em conta que, a nível europeu, a nível da Comissão Europeia, está a ser discutido um regulamento, que é o regulamento quadro, que vai substituir o regulamento 216 de 2008, que é o regulamento, a mãe da aviação civil, e nesse regulamento está a ser discutido normas relativamente aos drones. Em paralelo, a EASA já colocou, no final do mês de abril, uma NPA, que é o futuro regulamento relativamente aos drones, e a nossa legislação vem ao encontro do que é a futura regulamentação europeia. Ou seja, nós, em termos de regulamentação, até estamos bastante à frente em relação a muitos países da Europa. E a questão, nós fizemos uma análise de direito comparado, Sim. evidentemente. E a realidade de Lisboa é diferente por muitas razões do que se passa em Paris. Porque nós podíamos adotar a regulamentação dos países do norte da Europa, em que basicamente definem círculos em volta dos aeroportos e não é possível voar com drones nesses círculos, ou nas cidades, como acontece em França, na Holanda, no Reino Unido. E por isso, nós fomos comparar o que é feito a nível europeu e também a nível internacional, e é preciso ter atenção que a regulamentação a nível da ICAO é uma máquina pesada, ou seja, nós não andamos a discutir a regulamentação dos drones desde 2013 ou desde 2012. Já foi constituído um painel para discutir os drones na ICAO em 2006 e 2007, ou seja, temos que ter a noção, quando legislamos, temos de tornar possível o que é necessário. Porque normalmente, quando queremos a ambição de regulamentar ou legislar, muitas vezes cria espartilhos que são desnecessários e desadequados à realidade que nós queremos regulamentar. E neste momento está adequada à realidade. E neste momento está adequada à realidade. É evidente que nós também vamos fazer uma avaliação da nossa rulemaking e podemos chegar à conclusão que é necessário apertar ou liberalizar ou verificar determinadas situações, porque isso também decorre da própria implementação e das situações que vão surgindo que vão chegando à própria ANAC.
não podemos esquecer que esta regulamentação teve uma forte intervenção da sociedade civil e de outras entidades públicas. E depois, nós não podemos não conexionar esta matéria com aquilo que está a ser discutido a nível europeu. Nós podíamos estar a correr o risco. Portanto, nós não estamos à espera de nada de lá de fora para complementar aquilo que temos? Aquilo que eu lhe posso dizer é que, quando for aprovada a legislação europeia, há uma integração tranquila da nossa legislação com a europeia. Aliás, a legislação europeia vai sobrepor à nossa. Mas, para os nossos regulados, não vão sentir um desajustamento colossal naquilo que têm que fazer. Porque já foi aqui dito que é necessário seguros, registros. Toda a gente está preocupada com os seguros. É uma opção com a questão dos seguros e do registro. E nós olhamos para a legislação europeia que está a ser elaborada e ainda não há uma consolidação relativamente a essa matéria. Então eu pergunto-lhe concretamente, se entrar um drone pela minha casa adentro e se atingir uma das minhas crianças, pode acontecer eventualmente, sim, como é que eu sei a quem pertence aquele drone, quem é que o estava a operar e quem é que eu aciono juridicamente? Em primeiro lugar, quando se quer fazer mal, não se tem, as aeronaves não estão registadas. E, independentemente de existirem, de não Mas não é obrigatório o registro. Mas o problema da questão, vamos lá ver, tanto pode acontecer com um drone como pode acontecer com uma aeronave. Eu sei que a questão que está a colocar é como é que eu consigo identificar aquela pessoa. É verdade. É porque nós vemos imensas crianças, imensa gente com esses drones, não é? E, inclusive, as tais revistas, tendo em conta o número de pedidos que já foi feito, inclusive para a utilização para captação de imagens, esses, a priori, sabemos logo quem são, mas outros que não pedem autorizações nenhumas, estão ali a captar imagem, vamos supor, da casa de uma figura pública qualquer, há um acidente, não sabemos de quem é aquilo, quem paga os danos, quem é que se aciona? Relativamente a essa questão, é evidente que, não vou aqui fugir à questão de dizer, o registro ajuda a identificar. Mas eu posso lhe dizer que, a nível europeu, aquilo que está a ser discutido na EASA, por exemplo, os chamados toy aircraft, os aeronaves de brinquedos, não carecem de seguro. E depois, há outras categorias de, por exemplo, estar a falar de RPAs, drones, com 1,3 kg ou 1,4 kg, em que aquilo que é exigido, ou que vai ser exigido a quem opera, é o operador, que tem que ter um seguro e não precisa ter as aeronaves registradas. Ou seja, a nível europeu, aquilo que estamos a assistir vai haver uma estratificação e não vai ser uma regra geral a aplicação do registro às aeronaves. Os Estados Unidos já tentou fazer essa solução de registar tudo. E depois a questão que se coloca é, vamos Mas não deveria ser obrigatório no ato da compra um registro? Desculpe, não ouvi. No ato da compra não deveria ser obrigatório um registro? Não poderia estar prevista essa situação? Mas nós só queremos adotar essa solução quando tivermos a legislação europeia. Porque nós podemos estar a onerar desnecessariamente os stakeholders. E também digo uma coisa, os dados que nós temos recebido, e os dados não se prendem apenas com a entrada em vigor do regulamento. Já anteriormente, situações de incidentes ou acidentes com aeronaves são, graças a Deus, são muito reduzidos. E a maioria dos casos, às vezes, são avistamentos. Há situações que nos foram reportadas pelas entidades, sim, sejam policiais ou mesmo pelas entidades aeroportuárias, e nós conseguimos identificar quem é que são as pessoas que violam as regras do ar. Mas, neste momento, não há dados que nos obrigue a tomar ações de avançar para um registro. Até porque, digo-lhe que o registro, em termos de proteção dos cidadãos, esse, se calhar, é o menos importante. Nós, se calhar, estamos a querer avançar para outro tipo de tecnologia, como o geofencing, que permitirá resolver muitos dos problemas. E posso dizer que há países da Europa que têm o registro dos drones e não conseguem evitar a praga, como o Sr. António Cardoso sabe, de que há concursos, quem é que consegue violar mais a vida privada das pessoas. Já tivemos situações de pessoas que reportaram: tenho um drone a sobrevoar a minha propriedade. Mas esses estão registados. Estão registados, mas não conseguem, estão com os LEDs.
apagados e ninguém sabe onde é que eles estão. Aliás, porque o operador do próprio drone, ou o piloto de É drone... tipo a mesma coisa de pôr spray de uma matrícula de um carro e andarmos a alta velocidade e o radar não nos apanha, não consegue detectar. Até porque os operadores... Não é? Sim. Até porque os operadores de drones podem estar sentados em casa no seu sofá e estar com um iPad ou com o próprio telemóvel a controlar o drone. Sim. Por isso é muito... Nós devemos avançar por outro tipo de tecnologia que Portanto, permita... para já não mexer na legislação e deixá-la estar como está. Vamos ouvir aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Albano Coutinho. Os últimos são sempre os primeiros, demorou um bocadinho a falar, mas eu pergunto-lhe, falámos aqui da gestão do espaço aéreo, como é que têm olhado para esta situação com preocupação? Está tudo em conformidade? Não somos grandes prevaricadores? Está tudo correto? Não é preciso mexer na legislação existente? Olha, antes de mais, bom dia a todos. Não queria deixar de, antes de começar a responder à sua pergunta, de dizer que é com muito gosto que estou aqui. Agradeço imenso o convite e também tenho que dar os parabéns à organização. Não foi por acaso que nós, na Portugal, resolvemos aderir e apoiar a organização deste evento, que sem dúvida vai constituir um marco naquilo que é a aviação em Portugal. E em nome da organização agradeço. Quanto à sua pergunta, é assim, eu por acaso estou numa posição um bocado, engraçada, de certa maneira, porque na altura em que toda esta questão do desenvolvimento do regulamento dos drones começou a ser trabalhada, eu por acaso trabalhava na ANAC e assisti àquilo que foi o aumento do número de pedidos e de pedidos de informação daquelas pessoas que querem fazer as coisas como deve ser. Do ponto de vista da NAV, tendo nós a responsabilidade da gestão do espaço aéreo de garantir a segurança do cada vez maior número de aeronaves que demandam o nosso espaço aéreo, quer aqui na região de Lisboa, região de informação de Lisboa, estamos a falar território continental, mais a Madeira, e depois também na dos Açores, embora aí, como há muito mais mar, há menos espaço para a operação de drones. A nossa preocupação inicial foi o problema daquelas pessoas que, das duas uma, ou não querem saber de regulamentos, e, portanto, fazem aquilo que lhes apetece, quando lhes apetece, onde lhes apetece, e aquelas pessoas que até querem fazer bem, mas na ausência de legislação ou de uma regulamentação e de informação, principalmente, do que é, de como é que funciona a gestão do espaço aéreo, acabam por, se calhar inadvertidamente, incorrer em situações que podem pôr em perigo Sim, mas alegar o desconhecimento da lei é irrelevante, não é? Como nós bem Eu sabemos. posso dizer que tivemos uma situação reportada pela NAV Portugal já aqui há uns anos atrás, antes de tudo isto estar, como agora está, do meu ponto de vista, bastante bem regulado, de um drone, por acaso de utilização profissional, que foi reportado por um piloto na final aproximação aqui ao aeroporto de Lisboa, à mesma altitude. Portanto, e era um utilizador profissional que nem sequer sabia que naquela zona onde estava a operar, embora se vissem os aviões a passar, nem se apercebeu que... Portanto, para a NAV Portugal, aquilo que é importante, e daí o nosso apoio a essa iniciativa da ANAC, é o facto de agora sim é possível a quem quer de facto cumprir as regras, sabe o que é que tem que fazer e, portanto, tem toda a informação fácil acesso, fácil de entender e de utilizar para poder operar o seu drone, seja com cariz recreativo, seja com cariz profissional, sabendo o que é que tem que fazer, a quem é que tem que pedir, onde é que pode, onde é que não pode. E, portanto, para nós, a nossa principal preocupação é, de facto, haver regulamentação que, pelo menos, vai inibir aquelas ocorrências de segurança. Portanto, estamos a falar de, obviamente, pôr em perigo a aviação comercial ou a aviação geral, daquelas pessoas que querem cumprir. Os que não querem cumprir, obviamente... Nunca comprei. Não há legislação que consiga, digamos, evitar esse tipo de situações. Temos que preocupar, sim, com aquilo que foi feito para nós, está muito bem feito, que é o facto de permitir a quem quer utilizar o espaço aéreo saber o que é que tem que fazer, inclusivamente situações em que tem que solicitar autorização à ANAV Portugal e nós, sabendo o que é que as pessoas vão fazer, estamos sempre disponíveis para ajudar. E qual é o papel que podem ter as associações desta área? Ora bom, por acaso é uma pergunta que me faz com bastante pertinência, porque eu posso desde já até anunciar em primeira mão que durante o decorrer aqui do Portugal Air Summit, vamos nós na Portugal ter a oportunidade de assinar um protocolo de cooperação com a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, que nos abordou já há uns meses atrás
à procura de ter da parte da ANAC Portugal uma parceria que os ajude a desenvolver um trabalho que, quanto a mim, está a ser muito bem feito, que é o de congregar os utilizadores de aeronaves não tripuladas numa associação que os pode representar, que os pode dar informação, que os pode ajudar a desenvolver a sua atividade, seja principalmente a nível profissional, embora obviamente os de lazer também podem procurá-la. E para nós, sendo esta área dos drones uma área em que, embora ainda não esteja bem claro qual será o nosso papel como prestador de serviço na navegação aérea, naquilo que vai ser o futuro de uma área que já se começa a desenvolver em termos conceptuais, que é a gestão de aeronaves não tripuladas, o conceito de UTM, ainda é uma questão que está em discussão, mas que nós, na Portugal, temos certamente todo o interesse em estar colocados estrategicamente numa posição que nos permita, assim que as coisas começarem a nível europeu, principalmente, que é o espaço onde nós estamos integrados, embora nós tenhamos também uma interação bastante grande com outras regiões, porque fazemos fronteira, embora muita gente não saiba, com os Estados Unidos, com a América do Sul, com a África e depois também com a Europa. Nosso espaço é... Portanto, nós queremos estar bem colocados para que, quando este conceito estiver já mais bem desenvolvido, nós podemos estar na linha da frente para, eventualmente, quem sabe, podermos entrar também numa nova área de negócio que certamente será bastante interessante no futuro. É positivo. Claro. Muito positivo, não é? Claro. António Cardoso, há pouco falava exatamente das aplicações que existem. Como é que a coisa funciona? E disse que nos queria, inclusive, mostrar. Portanto, se nos quiser mostrar... do princípio que o regulamento, publicar um regulamento com alguma complexidade, com uma linguagem, tentámos que fosse o mais simples possível, mas que não é possível, que não foi possível eliminar certos termos. Pensámos logo à partida tentar transformar o regulamento em qualquer coisa gráfica. Se me permitisse... Faça favor. Com licença. Este é o espaço aéreo português, região de informação de voo de Lisboa, amarelo, região de informação de voo de Santa Maria. E é neste espaço aéreo que se aplica o regulamento 1093/2016. Vou só abrir aqui os fecheiros. E quando nós dizemos que, aliás, como eu disse, que isto é um regulamento virado tanto para a atividade de lazer como para a indústria, foi por isso que nós sentimos a necessidade de estudar áreas, por exemplo, à volta dos aeroportos, que permitissem determinadas alturas mínimas de voo que não interferissem com a segurança das operações das manobras de aterragem e descolagem. Isto é o exemplo do Porto, da zona de controle de tráfego aéreo do Porto, em que tem uma área proibida, naturalmente, e este proibido permite, dentro de certas circunstâncias, haver atividade de drones. O melhor exemplo é o aeroporto de Santa Maria, em que existe uma empresa que está lá colocada, que voa equipamento pilotado remotamente para atividades científicas e para atividade de vigilância de cardumes. Seria muito mais fácil para a ANAC publicar, por exemplo, isto é a zona de controle de tráfego aéreo do Porto, e dizer, aqui dentro não se voa. Mais uma vez, o regulamento voltou-se para o utilizador de lazer ou profissional. Um outro exemplo, e nada melhor que pegar aqui em Pontessor, já que estamos em Pontessor, foi permitir que quem quer operar aeronaves aqui, nestas áreas, são as zonas de tráfego aéreo, ou seja, são espaços aéreos não controlados, onde apenas é prestado o serviço de informação de voo, foi permitir que, através de uma simples coordenação com o serviço de informação de voo, as empresas ou os particulares pudessem operar os seus equipamentos. Caso Pontessor, até Kever, que é um nome sebejamente conhecido, opera aqui equipamentos
que são RPAs não propriamente aqueles que se compram, os DJ Phantom, mas já são aeronaves com características muito especiais, em que fazem aqui os seus testes com uma coordenação com o Serviço de Informação de Voo de Ponte Soura. Por outro lado, temos pequenos aeródromos que não têm tráfego, não têm zonas de tráfego aéreo associadas, e tendo nós consciência que o regulador deve regular no sentido de dar a segurança, mas que essa segurança, se for possível, é dada por quem conhece a área, neste caso nos aeródromos sem tráfego aéreo, se alguém quiser operar ali nesse círculo 2,5 km, deve coordenar com o diretor do aeródromo, neste caso Proença Nova, e o mesmo se aplica às pistas de ultraleves. Não tendo diretor, basta a coordenação com o responsável por essa infraestrutura. E, naturalmente, por uma questão de transmissão de informação, nós também identificamos todas as áreas militares cuja extensão vertical se inicie a partir do solo. Por exemplo, ali a Senta Alfa, que é a zona de controle, essa expressão, a área restrita que protege a base aérea número 5, a base aérea de Montreal. Naturalmente, quem quiser operar ali o seu equipamento, apenas e obrigatoriamente deve coordenar com a Autoridade Aeronáutica Nacional. E são eles, são a entidade que podem autorizar a operação de um RPA dentro do seu espaço aéreo. Identificámos também zonas perigosas. Por exemplo, isto aqui é uma zona perigosa, portanto há atividade militar, passa a expressão, musculada, em que, naturalmente, se alguém quiser operar lá dentro, terá que ter autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional. O caso de Lisboa é sintomático, porque se nós fôssemos a fechar o espaço aéreo e dizer dentro da CTR Lisboa não voa nenhum RPA, o tamanho da CTR Lisboa é gigantesco e, como eu disse logo no início, matávamos uma atividade comercial, especialmente a que está ligada à publicidade. E para dar só um exemplo e para terminar, porque é que nós proibimos ao pé dos aeroportos, nada como ir até à Madeira e mostrar o que é que são aproximações que vão ser publicadas proximamente para o aeroporto da Madeira, tipo de aproximações por satélite, em que, quando nós proibimos, é que, de facto, a zona que se proíbe é a zona dos segmentos finais, que o momento mais crítico do voo, um dos momentos, descolagem e aterragem. E por aqui, se não me quero alongar mais, termino. Estes ficheiros estão disponíveis no voanaboa.pt, servem para planeamento. Ninguém deve voar sem planear. Isto é a máxima da aviação, independentemente de terem piloto lá dentro ou não terem piloto lá dentro. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhor Coronel, falou-se aqui várias vezes da Autoridade Aeronáutica Nacional, das autorizações que devem ser requeridas à autoridade, tendo em conta aquele espaço de perigosidade existente, e se não houver autorização, nenhum pedido? Se não houver autorização, é muito fácil. As forças e serviços de segurança, como reparou anteriormente, foram envolvidas na apresentação que foi feita pelo Dr. Surca Salgado, foram envolvidas na discussão e na preparação deste mesmo regulamento. E, portanto, as forças e serviços de segurança são aquelas entidades que, face à sua implantação territorial, de facto, podem fazer valer o regulamento, já que a não existência de uma autorização leva sempre a uma questão que é uma contra-ordenação aeronáutica. Portanto, isso é da competência da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Relativamente às áreas militares, o facto de nós termos aquelas áreas militares, eu penso que até hoje ainda não recusámos nenhum voo dentro daquelas áreas. O que é que acontece? À semelhança do que acontece com a aviação civil, nós não podemos ter aeronaves não tripuladas, neste caso os tais besouros, não é? Os tais dronezinhos, na zona final da aproximação, porque isso aí é uma questão de safety e não é uma questão de security. Relativamente às outras questões, relativamente à security, sim, todas as nossas entidades estão prevenidas
e sabem, estão alerta para essas questões e, portanto, também dependerá da rapidez com que se vira o drone e ele possa desaparecer ou não. Portanto, há sempre um espaço que não há dúvida alguma que o prevaricador pode aproveitar e pode até ficar impune. Isso nós não podemos evitar nem garantir a 100% que não exista. Claro. Isso é impensável. Agora, o que acontece também, e já para dar mais um bocadinho de informação, o que acontece é que há bocadinho falou-se no registro dos drones. E da nossa grande experiência neste momento face aos pedidos com que somos confrontados, é raro no nosso template, que está disponível no nosso site, é raro no campo que lá existe para as pessoas escreverem o serial number ou o registro da aeronave, a matrícula da aeronave, melhor dizendo, é rara a pessoa que não mete lá, que não escreve, de facto, o serial number daquela plataforma. Portanto, o que isto significa é que cada vez mais, e lá estamos nós a falar das pessoas que conhecem, das pessoas que querem e que estão alertadas para as suas responsabilidades, não há dúvida alguma que as pessoas cumprem, querem cumprir e dialogam connosco, até via telefone, para se encontrarem alternativas. Portanto, mais uma vez, o regulamento é bom, há sempre espaço para aquele que quer prevaricar. Claro, claro. Esse aí é impensável. Esse é que é o problema. Fernando Guerra, relativamente à ANACOM, os problemas neste momento que podem ser mais suscitados, além daquela questão que abordou há pouco, tendo em conta também tudo aquilo que já foi aqui abordado, não é? A ANACOM trabalha muito proximamente, com uma boa cooperação, quer com a ANAC, quer com a NAV, no tocante à utilização do espectro radioelétrico por parte destes dispositivos. Há aqui o desafio, ou os dois desafios que se colocam, abordou logo da primeira questão, foi o uso não profissional, uma proliferação de pequenos dispositivos, ou o uso profissional deste tipo de equipamentos. Face à demanda, à estimativa de demanda que vem, para a ANACOM o que interessa é perceber, uma vez que se tratam de um serviço de radiocomunicações que tem uma característica de safety, quando nós estamos a falar de já aeronaves de drones profissionais ou para uma utilização profissional, saber em que medida é que nós vamos responder a esta demanda em uma faixa de frequências que possa proteger este tipo de equipamentos. E tem essa capacidade? Tem essa capacidade com a inovação que se está a colocar. Tendo em conta a proliferação, não é? Não, a proliferação também traduz-se numa melhoria, numa parte de inovação tecnológica que vai permitir não só sinais mais robustos do ponto de vista de interferência eletromagnética, quanto algumas aplicações como o geofencing, que são eles próprios instrumentos de defesa, de proteção da própria parte eletromagnética dos sinais de controle do equipamento. Para os não profissionais, ou seja, para os de lazer, há pouco eu falei naquela questão, nós estamos numa faixa, desculpem-me a tecnicalidade, mas dos 2.4 GHz, quem desenvolve projetos nisto ou quem utiliza frequências sabe o que eu estou a falar. É tudo ao molho e fé em Deus e, portanto, o destino deste tipo de equipamentos não é de todo uma preocupação maior. Não significa que não haja. O que eu estou a querer dizer é, quando nós temos controle do equipamento, a partilhar a mesma faixa de frequências com a aplicação do equipamento, seja o vídeo, seja dados, seja fotos, tudo é dados, nós estamos a diminuir os recursos que existem para uma partilha acrescida de utilizadores. O desafio do ponto de vista das autoridades reguladoras de telecomunicações na Europa é justamente responder a esta demanda em faixas de frequência possíveis do ponto de vista da propagação dos sinais eletromagnéticos para equipamentos que têm um alcance que podem ir até 2 km, eu estou a falar em radio line of sight, ou seja, uma linha de vista rádio, porque também há uma similitude com a linha de vista visual para quem controla os equipamentos. Mas do ponto de vista de rádio elétrico,
há, digamos, confinamentos em termos de capacidade de propagação dos sinais, tem a ver com os tipos de modulação que é utilizada e, portanto, qual é o futuro? Separar, em termos de utilização de faixas, uma coisa que se chama o CNPC, que eu disse há pouco, que é o Control and Non-Payload Communications, controlar o equipamento, para outra faixa de frequências onde é feita o serviço, onde é feita a aplicação, seja o downstream de vídeo ou de dados. A Europa está a preparar-se para, em conjunto com a IASA, via ICAO, encontrar as melhores faixas de frequência para que se dá uma indicação à indústria onde eles podem desenvolver os projetos. Porquê? A ICAO, e a IASA como braço da ICAO, a ICAO trata das questões operacionais. Sim. Não é? E isto é bem um exemplo, o que suscita mais interesse e mais atenção para perceber bem em que mundo é que nós estamos com isto dos drones é justamente a legislação aeronáutica, quais os requisitos operacionais e menos a questão técnica e dizer eu posso funcionar nesta faixa, posso ou não posso, eu posso oferecer serviço. Não estou a oferecer serviço. Em que medida é que eu posso ter um equipamento que esteja mais protegido de interferências? Aí nós estamos a falar de uma outra coisa que é o que sustenta a operacionalização de tudo isto. Para concluir? Desculpe. E para concluir, eu penso que muito em breve nós vamos ter uma legislação europeia mais clara e mais definidora de tipos de aplicação, de faixas de frequências para a operação. E nós, como entidade reguladora, é menos o conteúdo e mais o tipo de aplicação, o tipo de utilização do espectro. Portanto, os meus colegas é que são os mais... Muito bem. Pedro Pisco, Santos e Albano de Coutinho, eu deixo para o fim uma área que eu considero essencial e deixo aos dois. Formação. Dou-lhe 2 minutos para falarmos de formação. Quero ao Albano e quero ao Pedro. Ora bem, relativamente à formação, nós consideramos que a formação, por princípio, é fundamental, é essencial. Mas eu volto a referir que isso está estudado e está referido na própria estudo da EASA, ou os estudos da EASA, relativamente a esta matéria. Na chamada categoria aberta, que vai ser a categoria que vai dos 0 aos 25 kg, há um conjunto de subcategorias em que quase que é dispensada a formação, porque dada as proficiências que são quase... limitadas. Uma criança ou qualquer um de nós, ao final de 1 hora, consegue manusear ou controlar um drone. Mas isto não quer dizer que não seja também essencial. da criança que bateu logo o drone. Exatamente. Não quer dizer que não haja graus de formação em função das atividades ou das operações pretendidas. E, a meu ver, isso é fundamental. E, em termos europeus, nós caminhamos para isso. Ou seja, este regulamento, o regulamento da ANAC, preocupa-se, centra-se nas questões da operação ou da utilização do espaço aéreo. Não há normas referentes à questão da formação, apesar que existem normas abertas que apontam que quem utiliza um drone... Deve ser o próximo passo. Desculpe? Mas deve ser um passo seguinte. É o passo seguinte. Mas esse passo seguinte, mais uma vez, nós temos que articular esta matéria com as questões europeias. Porque na EASA, aquilo que está a ser discutido, até a nível da ICAO, aponta que há um conjunto de categorias em que quase não há formação ou é um curso de familiarização. Ou seja, ainda estamos a tentar consolidar as linhas, as fronteiras nas várias categorias. À semelhança da questão do registro. Eu também, por causa do registro e dos seguros, só quero dizer aqui o seguinte. A Comissão Europeia fez um comunicado em 2014 em que vem dizer que há um regulamento sobre os seguros das aeronaves, vem dizer que o regulamento 785 de 2004 não é aplicável aos drones. Mais tarde, nós colocámos essa questão à própria Comissão Europeia e aquilo que nos aponta é um caminho, em princípio, mas isso tem que se debruçar sobre um estudo. Eu não vou entrar aqui em questões
complexidade jurídica sobre esta matéria, mas isto é só para dizer que, a nível europeu, ainda não, estamos a falar de legislação europeia, Ainda há muitas não dúvidas. está definida, há muitas coisas ainda por... E há muitas coisas por ainda no ar que interessa explanar e desenvolver. Albano Coutinho, relativamente à formação. Eu diria que a mais importante vertente da formação nesta matéria, para mim, é a formação cívica, isto é, e isso não se resolve com nenhum curso, é uma formação que vem desde o início da formação da população. Não é? E basicamente é aquela formação que nos leva a querer não prevaricar, não criar problemas aos outros naquilo que é a nossa liberdade de atuação, neste caso com os drones. Portanto, eu acho que, passando por cima dessa barreira, que, enfim, é uma questão que penso que até já esteve pior, já temos muito mais gente, aliás, o número de pessoas que têm pedido informação para poderem operar como deve ser já é um bom sinal. Depois, a questão da formação, para mim, a campanha de divulgação que a ANAC fez deste regulamento foi, para mim, se calhar a melhor formação que podíamos ter neste momento a nível nacional para este tipo de problemática. Porque não só o regulamento foi criado, é um texto, é papel, são letras em papel branco, mas mais importante do que o regulamento foi a maneira como a ANAC encontrou para passar a mensagem e divulgar aquilo que está no regulamento de uma maneira fácil de entender, até para um miúdo, para um teenager que gosta de fazer umas brincadeiras com o seu drone, e perceber que estamos a falar de um brinquedo que se pode tornar um grande problema para muita gente. Não é? Um brinquedo destes um dia, esperemos que isso nunca venha a acontecer, e ainda bem que este trabalho está a ser feito, pode criar um grave problema para a segurança de voo de uma aeronave de 300 toneladas com 300 pessoas lá dentro. Essa é que é a nossa grande preocupação. Portanto, em termos de formação, para mim, foi muito importante esta campanha que a ANAC fez, que de facto veio mudar bastante o panorama a nível nacional. E que seja cada vez mais abrangente e consiga atingir o maior número de pessoas, e é de pequenino que se torce o pepino, lá diz o ditado, e isso tem alguma razão de ser. A educação começa logo em casa, e quanto mais informação for divulgada a nível exterior, através das televisões, de todos os órgãos de comunicação social e agora através das novas plataformas, mais fácil é para conseguir chegar exatamente aos mais novos. Os tais podem fazer muitos disparates. Os outros, mais velhos, é outra questão. Aqueles que têm realmente a intenção dolosa de praticar o mal. Muito obrigada por terem participado neste painel. Obrigada pela atenção. Mais tarde...